Hoje eu quero falar com você de três formas que Deus age para trazer prosperidade na vida de uma pessoa. Agora, prosperidade é muito mais do que dinheiro. A Bíblia, quando fala de prosperidade, a ideia aqui é um bem-estar. Obviamente que na cultura que nós vivemos hoje envolve o dinheiro, mas falando de riquezas, para Deus o que é riqueza não necessariamente é aquilo que a maioria das pessoas encaram como riqueza. Agora, falando sim das riquezas naturais, o que é riqueza para Deus? Primeiro, aí são riquezas espirituais, então são poderes de Deus que estão disponíveis espiritualmente. Isso também manifesta na nossa alma e no nosso corpo. No mundo natural, riqueza para Deus é ouro, prata, pedras preciosas, tantas coisas que Ele colocou na natureza. Mas o homem, ele criou dinheiro que, na verdade, se a gente for no final das contas, é só um número para exercer um certo controle. E isso é a sociedade que nós vivemos hoje. Esse é o mundo que nós vivemos hoje. Agora, três formas que você vai se surpreender que Deus age para trazer prosperidade na vida de uma pessoa. Três formas que Deus age. Então, a semeadura e colheita natural, ela nem precisa andar com Deus para ter dinheiro. Mas aqui a palavra é prosperidade. Aquele que semeia no natural, então ele vai colher no natural. Aqui eu não estou falando dos servos de Deus ainda. Eu estou falando de qualquer pessoa que vai ter uma semeadura e colheita, porque sim, são princípios que Deus colocou sobre a terra. O que é dinheiro para Deus? Nada. Deus não vê dinheiro como nós vemos dinheiro. Então, se você precisar de algo para cumprir o seu chamado, saúde, ideias, pessoas, sabedoria e dinheiro, Deus ele vai prover isso para você. Agora tem uma outra semeadura, que é semear no Espírito. Aquele que semeia no Espírito também vai colher no Espírito. Para ser objetivo agora, quais são essas três manifestações? Quais são as três manifestações da prosperidade de Deus na vida dos seus servos? Agora eu estou falando dos servos. A primeira, através de uma direção específica. Então, nós fomos chamados para andar guiados pelo Espírito Santo. Então, tem ideias que são da sua cabeça. Agora, tem ideias que são direções de Deus. Então, você está buscando ao Senhor, você está na sua igreja local, você tem a sua vida de oração e, de repente, Deus te dá uma ideia. Deus te dá uma direção bem específica. Abra esse tal negócio ou trabalhe nessa área profissional. Muitos crentes, eles nem percebem, mas ideias que vêm na mente deles é o próprio Espírito Santo que está dando, porque isso vai contribuir com o plano de Deus para a vida daquela pessoa e também para os planos de Deus sobre essa terra e sobre essa geração. Então, direção específica. Provavelmente você já ouviu algum testemunho sobre isso, ou então de alguém que teve uma visão mesmo, ver no Espírito. Você se viu trabalhando com algo e você coloca isso diante de Deus, busca confirmações. E aqui eu quero falar, não é errado você buscar confirmações através de outras pessoas, mas isso deve ser o seu complemento. Se uma pessoa tem um ministério, ela pode dar uma palavra de romper, uma palavra de um destravar sobre essa área, porque ela tem uma autoridade espiritual para isso. Não é errado então pegar uma palavra através de alguém, ou quando Deus revela através de alguém. O que não é correto é você não ter a sua própria vida de oração, porque o Espírito Santo ele quer se comunicar com você. Dependendo de algum ministério, pessoas têm uma facilidade maior, uma habilidade maior para ouvir a voz de Deus, para se comunicar com Deus, e também tem um chamado específico para isso, que ela tem a necessidade de estar mais com o Senhor. Isso é só questão de chamado de pessoa para pessoa. Agora, ao mesmo tempo, Deus quer ter um relacionamento com todos os seus filhos, com todos os seus servos. E aí um novo nível de relacionamento que é com todos os seus amigos. Ok, a segunda forma que Deus prospera os seus servos é através de pessoas. Então Deus usa pessoas. A obra de Deus na terra é uma obra de amor. E Deus ele poderia usar alguém para fazer tudo sozinho, e Ele pode também fazer isso. Mas um dia o Senhor me disse que Ele decidiu precisar do homem. A missão de Deus, a obra de Deus na terra é para ser movida por amor. Então para um ele dá uma habilidade, um dom, um ministério, para outro ele dá outro. E aqui é muito importante, lá em Romanos 12, a Bíblia diz sobre o ministério de generosidade, o ministério de misericórdias, o ministério de serviços. Então tem pessoas que o principal chamado dela, a principal função, vamos dizer, na esfera da igreja, ou no mundo, em algo que Deus pediu para ela fazer, a principal função são os recursos. Então Deus dá ideias para ela de negócios, ou de coisas que ela pode fazer, ou de alguma forma Deus libera recursos para que ela possa
agir guiado pelo Espírito Santo por isso. Deus é soberano. Se Ele quiser, Ele pode dar tudo para uma pessoa só. Mas muitas vezes Ele decidiu agir dessa forma, para que a obra de Deus ela possa ser movida por amor. Como o corpo, que tem muitas funções, assim a igreja, o corpo de Cristo. Agora, a terceira forma que Deus usa para prosperar seus servos é através de um ato soberano de Deus. Então um dia eu estava pregando, não foi nem planejado, eu estava citando coisas que acontecem enquanto você adora. Então eu estava citando ali milagres que aconteceram no Mar da Galileia. E eu citei aquele momento em que através de uma palavra de Jesus, a moeda aparece na boca de um peixe. Então que isso é a manifestação da prosperidade de Deus, porque eles tinham uma necessidade. Toda vez que você tem uma necessidade, Deus se importa com essa necessidade. Ou Ele vai te dar uma direção de fazer algo, ou Ele vai usar pessoas, ou Ele vai se manifestar em um ato soberano. Dessas três formas, entenda que a sua dependência total é de Deus e não de homens. Nós contamos com as pessoas, mas nós dependemos totalmente de Deus. Então nessa mensagem, eu liberei uma palavra que até eu assustei. Deus me deu uma palavra, Deus me deu essa palavra falando que tinham pessoas ali que estavam precisando pagar algumas contas e que Deus ia fazer aparecer dinheiro na conta. Isso pode chocar muitos, pode chocar o entendimento de muitos, mas é porque muitos deles não têm o conhecimento mais próximo de Deus. Nós não conhecemos nem 0,1% do que é Deus, mesmo estando com Deus. Agora imagina pessoas que não têm um relacionamento mais próximo com Deus. Por isso que Ele está nos chamando. Ele está nos chamando para um relacionamento mais próximo dEle. Então depois dessa palavra, até hoje já contabilizamos 9 testemunhos de dinheiro que apareceu de uma forma sobrenatural. 5 ou 6 deles nem se sabe o nome da pessoa que depositou ou como que aquilo veio parar ali. Bom, a gente sabe, foi Deus. Então as pessoas procuraram ali no extrato, ali nas suas contas, e não tinha o nome de onde veio. E isso há uns meses atrás. Normalmente veio o nome e não tinha nome. Não fui eu, tá, gente? Os discípulos ali, eles precisavam pagar um tributo, eles precisavam pagar um imposto. E houve ali uma necessidade. Então Jesus liberou uma palavra e apareceu moeda na boca de um peixe. Talvez você está precisando pagar algo importante na sua vida. Talvez você está aí com preocupações na sua área financeira. Eu declaro que Deus vai agir de uma maneira sobrenatural em seu favor. Ou Ele vai te dar uma direção específica, ou Ele vai usar pessoas, ou Ele vai se manifestar de uma maneira soberana, de uma maneira sobrenatural em seu favor. Olha o que diz aqui em Salmos 35, versículo 27. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se compraz, que tem prazer na prosperidade do seu servo. Agora, se você estiver muito focado nesse assunto, talvez não seja nem saudável espiritualmente para você. A Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então aqui, reino de Deus está falando de relacionamento. Relacionamento com Deus, relacionamento com outras pessoas que têm a mesma fé em Jesus. E aí, no momento certo, Ele vai te dar direções, Ele vai fazer coisas, porque Ele tem prazer na prosperidade. Outra versão vai dizer, no bem-estar dos seus servos. Aí muita gente fala, não, prosperidade não é para hoje. Muitas pessoas têm bloqueio nessa área. Mas para você, mais do que um argumento, eu quero declarar, eu declaro e eu profetizo milagres financeiros. Eu profetizo que, se você tem servido o Senhor, essa é uma palavra específica para agora. Se você tem servido o Senhor, tem passado por um momento de alguma necessidade, Deus vai prover para você de uma maneira sobrenatural. Através de uma direção, através de pessoas, ou um poder miraculoso, um poder sobrenatural, vai fazer algo incomum, que vai ficar claro que só podia ter sido Deus que agiu em seu favor. Pai, obrigado por essa vida, obrigado por essa pessoa, obrigado pelo seu servo, Pai, pela sua serva que está aqui agora. E eu peço que o Senhor venha se manifestar como nosso Deus, como Pai, que nós sendo maus, Pai, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Ainda mais o Senhor, que é o nosso Deus perfeito, um Deus que nos ama. Senhor, ajuda ela a entrar dentro da sua perfeita vontade. Guia, Pai, a vida dele, guia a vida dela, e que ela possa entrar em um momento novo, Pai, onde a mente e o coração dela estejam abertas. Eu declaro que toda escama caia. Eu declaro que tudo aquilo que não tem entendimento, que o Senhor venha trazer entendimento. Eu declaro os seus olhos espirituais sendo abertos.
Eu declaro que é um tempo de expansão espiritual. Deus abrindo a sua visão espiritual. Em nome de Jesus. Um grande abraço, deixa aqui o seu like, deixa aqui o seu comentário, se inscreve aqui no canal e até o nosso próximo encontro.